Lute por sua família. Josué 2. Lute por sua família. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O texto diz assim: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, como tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que assim seja como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela.
Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, e disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém? Obrigado, Deus, pela leitura da palavra, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando ao nosso coração, e que cada coração dê lugar para que a tua palavra penetre e fale a nós e mexa conosco, a fim de que nós sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Ó Espírito Santo, mova o nosso coração, mova essas vidas, mova este lugar com teu poder e graça, e fale a nossa vida através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a palavra é esta: lute por sua família. Como nós vimos ali, tem uns cartazes ali. O tema de missões da nossa junta que é da nossa igreja: família edificada sobre a rocha, a minha família edificada sobre a rocha. E tem ali alguns itens que eu daqui não estou conseguindo ler, mas tem ali: família, lugar de felicidade. Leia para mim, quem está aí pertinho, por favor, esses cartazes aí, por favor. Família, casas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família, onde a vida começa. Se escreve família, mas pronuncia amor. O lar que tem Jesus é feliz. Família, lugar onde Deus habita, porque habita na nossa vida. Para a família, projeto de Deus. Então, as irmãs que colocaram ali fizeram algumas definições sobre família. E família é algo importante para a vida da humanidade. E nestes últimos tempos, ela está sendo atacada sobremaneira por vários segmentos da sociedade, cujo propósito é destruir mesmo a família. E esta missão de destruição da família, ela vem do mundo de trevas. Tem um senhor nas trevas que coordena tudo isso e manda os seus séquitos trabalharem em destruição da família. Ora são os seres invisíveis, demônios, ora são seres humanos. Quando começam a pregar contra casamento, quando começam a anunciar que família não é mais aquela família que Deus constituiu no Éden, de um homem e de uma mulher, ou pode ser uma família com um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, ou uma família com um casal do mesmo sexo. E aí esse mundo está ensinando isso aí e tem penetrado, digamos assim, na igreja. Quando a igreja ela não dá importância à palavra, aos mandamentos de Deus, quando a igreja vive no mundo da relatividade, tudo é relativo, tudo pode, tudo é normal. Essa palavra, esses ensinamentos destrutivos vão penetrando, porque entra sorrateiramente primeiro na mente e no coração de cada pessoa, e a igreja em boa parte passa a acreditar nisso, e tudo pode dentro do meio da igreja cristã, e vamos falar mais especificamente do meio evangélico. Quando alguém bate o pé firme sobre o conservadorismo, a linha tradicional ficou ultrapassado, é lá do mundo de trás. E eu quero dizer para você que é preferível sermos chamados de ultrapassados e sermos sempre atuais diante de Deus, do que entrar na modernidade da relatividade e começar a destruir. Algumas pessoas que pregam sobre a destruição da família, e entre eles tem muitos artistas aí. Quando você assiste ou ouve uma entrevista de um deles que conseguiram chegar a um topo que eles queriam chegar e que chegaram, preste atenção que na maioria das falas, das entrevistas, diz assim: eu devo isso aqui à minha família.
E muitos deles estão pregando sobre a destruição da família, mas ele sabe que onde chegou foi por causa da família. Família é um lugar de treinamento, de base, é uma estrutura para que o indivíduo cresça, para que ele prospere, para que ele avance, para que ele ensine. Igreja, família, é um lugar também de adoração a Deus, de comunhão, de treinamento. Uma pessoa que cresce na igreja, que leva a sério os ensinamentos da palavra de Deus, ela está preparada para enfrentar o mundo em todos os segmentos, se falando da sociedade. Ela vai saber entrar e sair tranquilamente, porque ela aprendeu seus princípios na casa do Senhor, na base da família, e está preparada para enfrentar este mundo vil de guerra das trevas. E nós estamos diante de um texto em que o povo de Israel agora estava no momento de transição. Eles saíram do Egito e Moisés foi o líder responsável para conduzir este povo pelo deserto, e o coração de Moisés desejava entrar na terra prometida do outro lado do Jordão. Porém, por um momento em que Moisés não creu na palavra de Deus, na questão da rocha, o Senhor disse que ele não entraria na terra prometida, embora fosse o grande desejo dele, e ele insistiu, mas Deus não deu vez a ele. E Josué seria o seu líder dali para frente para conduzir o povo até a terra prometida. Vem aquela multidão, e o que Deus ia fazendo por meio do seu povo desde a saída do Egito, essa notícia chegou do outro lado, no Jordão, chegou às nações que estavam alojadas naquela região da terra prometida. E quando eles souberam dessa notícia, eles tremiam de medo. Raabe declara isso aqui. E além do Mar Vermelho, que é algo assim sobrenatural, Deus nenhum consegue fazer isso que não é Deus, só o Deus do céu. Raabe conseguiu enxergar que o Deus do povo de Israel, o Deus que está acima no céu e na terra, ou seja, é o Deus sobre tudo e sobre todos. Essa notícia chegou. Chegou também a notícia que o povo de Israel, o povo guerreiro, que ainda estava se preparando para ser nação, não tinha um exército formado, mas esse povo conseguiu derrotar 2 grandes reis dos amorreus, que já estavam estabelecidos na terra por tempo. Tinha um exército formado, que foi o rei Seom e Og. Eram reis difíceis de serem combatidos, e o povo de Israel conseguiu vencer contra eles. Essa notícia causou temor aos outros. Os acontecimentos, digamos assim, eu estava até conversando com o irmão Júlio hoje, geopolítico da época, Raabe estava ligada no que estava acontecendo. Assim também como todos os moradores de Jericó, que foi a primeira cidade que iria ser atacada, era a que estava mais próxima do Jordão. Todos sabiam do que estava acontecendo. Porém, somente Raabe, que além de atenta ficar, o seu coração temeu, e no coração dela decidiu seguir esse Deus de Israel. E por consequência disso, ela consegue proteger a sua família. O nome Raabe significa amplo, espaçoso. Isto é, Raabe, ela tinha e teve uma visão ampla dos acontecimentos. Esse povo que veio, que o Mar Vermelho abriu, esse povo que veio, que destruiu 2 reinos, esse povo irá destruir a nós também. E quando eles vierem e destruírem a nós, eu e a minha casa estaremos no meio da destruição. E eu não quero estar no meio da destruição, e só há uma saída. E ela foi inteligente. Que saída é esta? Era se render a esse Deus. E ela se rendeu. E ela, na sua sabedoria, chega para aqueles homens e força-os a fazerem uma promessa com eles. Qual é a promessa? Proteja a mim e proteja a minha casa. Preste atenção. Esses homens chegaram nessa terra. Depois em casa você pega o texto e vai lendo com mais detalhes. Esses homens chegam a Jericó e teria que ficar em algum lugar, alguma casa. Eles eram inimigos, não ia chegar na casa de fulano. Olha, eu posso hospedar na sua casa? Eu posso hospedar na sua casa? Não. Quando eles chegaram lá, já a notícia estava no rei. Tem uns homens aí, espiando a terra, porque já estavam todos antenados, ligados. E eles foram onde, irmãos?
Para a casa de quem? O texto relata que eles foram uma casa de Raabe. E quem era Raabe naquela cidade? Prostituta. Ou seja, era uma casa aberta a todos os homens. E aqueles homens encontraram nessa casa aberta o lugar de ir, porque eles tinham que estar em hospedagem um lugar. A casa dessa prostituta foi o lugar da hospedaria daqueles homens de Deus. O que Deus está ensinando para mim e para você, que não é a vida do santarrão que o faz se aproximar de Deus, mas é a vida do que tem o coração quebrantado, seja ele ladrão, prostituta, seja ele adúltero, fornicador, homossexual, mentiroso, enganador. Mas esse que está com o coração quebrantado para Deus e aberto para Deus, ele está dando a Deus a condição de Deus mudar e transformar a sua vida. E você sabe ainda mais quem foi Raabe na história do povo? A Raabe, se você for buscar lá na genealogia de Jesus, ela é um ascendente de Cristo. Veja a descendência de Cristo lá, a ascendência de Cristo, uma prostituta. Deus está ensinando para mim e para você que todos os moradores da terra têm igual valor para Ele, a partir do momento que cada coração quebranta para Ele. E Deus está ensinando aqui, através, digamos, da vida de Raabe, que Ele quer salvar o prostituto, a prostituta, o maconheiro, o drogado. Ele quer salvar o homossexual, Ele quer salvar o ladrão, o assassino, o mentiroso, o enganador. Deus quer salvar gente de todas as nações, de todas as classes. Aí você muitas vezes fala assim dentro da minha família: na minha família tem família que tem o homossexual, tem o prostituto, tem o adúltero, tem o ladrão, tem o traficante. Tem família que tem algum tipo dessa pessoa. E talvez pelo cansaço, talvez pela insistência, talvez pelo trabalho que dá, o membro da família que serve a Jesus já até desistiu. Não quero mais saber, só dá trabalho. Porque nós somos, não sei se treinados, somente para o que é mais fácil. Mas eis que essa pessoa que está na família, que vive essa condição, e o coração dela é um coração que está gritando para Deus e somente não tem forças para poder sair da situação. Quantos homens enfurnados na prostituição que mas estão infelizes e sabendo que ali não é o lugar dele. E talvez gritando para Deus, pedindo socorro. E quem sabe na hora que chega um momento de um acolcho, de um aperto, de um povo de Deus, essa pessoa que dá uma acolhida e faz o Senhor passar aquela situação, e chega o povo de Deus para dar uma acolhida, para que esse povo de Deus seja o missionário na vida daquela pessoa, para transformar a vida daquela pessoa, porque essa família missionária cristã é a mão de Deus naquela família, para poder, naquela vida, para poder transformar. Nós precisamos estar abertos e ter a visão de Raabe ampla para o que está acontecendo. Lembre que existe uma família, e a família, ela precisa estar no altar, nos pés do Senhor. E o que Raabe nos ensina aqui é que ela queria essa família salva pelo Senhor, protegida pelo Senhor, e certamente ela habitaria na casa do Senhor com o Senhor. Diz o texto sagrado aqui que nós vimos, que quando ela foi, lá no capítulo 6, ela ficou fora do arraial, no final do capítulo 6, mas quando chega cá no meio, diz o texto sagrado que Raabe, capítulo 6, verso 25, Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros de Josué, tinha enviado para espiar Jericó. Essa mulher que era prostituta passou a morar no meio do povo de Deus. Foi acolhida pelo povo de Deus porque ela fez uma ação de proteção ao povo de Deus, visando a proteção da sua família. E também diz o texto, cá no capítulo 2, que assim que os homens saíram, ela imediatamente amarrou a fita na janela da sua porta, para não esquecer, para que eles vissem: está ali a casa de Raabe. Havia um trato.
E também, se você analisar o texto, a casa de Raabe estava construída sobre a muralha de Jericó. E o que isso tem a ver, pastor? Quando os homens dão a volta sobre Jericó, o que é que cai? As muralhas caíram e a casa de Raabe ficou em pé. A Bíblia está ensinando para mim e para você: não importa o lugar onde você está, não importa o lugar onde está a sua família. O que importa é que onde você está, onde está a sua família, Deus esteja presente na sua vida, no seu coração, na vida da sua família, que a sua casa sempre será protegida pelo Senhor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à destruição, mesmo quando o Senhor decide destruir aquele lugar. Ele destrói tudo, mas a sua casa está protegida. Se os muros caíram, a casa de Raabe ficou de pé. Mas eu digo tão somente a casa física, mas a casa humana. Ela, os pais, os seus irmãos e todos os parentes que alojaram na sua casa foram salvos pelo Senhor. Isto é visão ampla do que está acontecendo. Raabe, ampla, espaçosa. Irmãos, deixa eu dizer algo para você que é importante. Desde que Jesus morreu, desde que Jesus ressuscitou, desde que Jesus assuntou ao céu, desde que Jesus enviou seus discípulos para anunciar o Evangelho, acontecimentos proféticos têm surgido no mundo, que Jesus falou. Jesus deu alguns sinais do que iria acontecer e do que já está acontecendo. E a igreja, é de responsabilidade da igreja, da família ou das famílias da igreja, ficarem atentos aos acontecimentos do mundo que estão preparando a volta de Jesus. Compete a nós, famílias cristãs, não ignorar o que Jesus disse. Porque o que Jesus disse está escrito, acontece e acontecerá. E então eu pergunto, nesse ambiente que nós vivemos, de famílias atacadas pelo mundo de trevas, de igrejas atacadas pelo mundo de trevas, qual a visão que eu estou tendo em relação ao mundo, em relação à pessoa de Jesus, e que tipo de ação eu estou tendo para proteger a minha família do mundo de trevas, da destruição? Porque a destruição virá. Você é capaz de, agora nesse exato momento, pensar na sua mente aí um dos acontecimentos que Jesus falou profeticamente em Lucas 21, Mateus 23, Mateus 25, 24 e 25, do que está acontecendo no mundo agora, preparando a volta de Jesus e o acontecimento, o surgimento do anticristo? Você é capaz de pensar agora aí, pensando no texto sagrado e pensando no acontecimento, e que nós, famílias, estamos inseridos nesse contexto? Você é capaz de imaginar ou tem consultado diariamente os escritos das Sagradas Escrituras para poder entender, e não só entender, mas aceitar? Porque aquele povo entendeu o que estava acontecendo, eles sabiam o que estava acontecendo, assim como Raabe, mas somente uma pessoa conseguiu trazer para o coração e acreditar no que iria acontecer dentro da casa dela, para poder antecipar e levar o livramento para sua casa. Vamos dizer que o mundo que está acontecendo, Jericó é o mundo atual, e nesse mundo atual o Senhor está dizendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, e eu estou atenado ou estou desapercebido, ignorando? Eu estou procurando, como pessoa, como servo de Deus, como família cristã, manter o coração da minha casa aceso pelo poder do Espírito Santo, ou estou cada vez mais me distanciando e buscando esfriamento espiritual, para quando vier definitivamente a destruição, eu estar no meio
que estão sendo destruídos e não proteger nem a minha nem a minha casa. Toda aquela que quer ajudar a sua casa tem uma preocupação diária, Mateus, de se prostrar diante de Deus e conhecer mais sobre Deus. E eu quero dar 3 conselhos para você, família. Todos os dias, se apresente a Deus, leia as Escrituras. Todos os dias, se apresente a Deus, estude as Escrituras. Todos os dias, se apresente a Deus, medite nas Escrituras. E o quarto, faz agora igual o Provérbios, né? Terceiro e o quarto. Todos os dias, depois desses 3 conselhos, obedeça às Escrituras. Esta é a forma de você proteger a sua vida e a sua casa contra o mundo de trevas que estamos enfrentando, da relatividade, do ensinamento para que o pecado entre na sua casa e destrua a sua vida e a sua família. Eu queria chamar Júlio aqui para ele me ajudar nessa pregação. Eu só vou aqui, Júlio, relatar para nós aqui alguns acontecimentos atuais que estão sendo preparados ou preparando a volta de Cristo. Do que estamos vivendo agora nesse contexto atual. Júlio vai me ajudar nisso aí. Ajuda aí, Júlio. Boa noite, a paz. Nós, como igreja, né, nós temos que estar antenados, ligados, né, nós temos que usar e abusar da palavra ao nosso favor, né, porque as profecias, o Apocalipse, né, que já está acontecendo, Jesus já está às portas, né, e nós, como igreja, nós temos que ficar ligados. Hoje a gente ouve, né, como nos dias de Noé, né, as pessoas davam em casamento, né, até o dilúvio chegar. Aí chegou o dilúvio, só Noé e a família salvou. Hoje vemos também guerra, rumores de guerra. As guerras estão explodindo aí. Nós que vemos os noticiários, tá aí, Israel e Hamas, Rússia, Ucrânia, Paquistão e Afeganistão, Paquistão e Índia. Então, o nosso povo de Deus, nós temos que orar, nós temos que buscar a palavra e ficar também de olho, né, nos acontecimentos, porque isso cabe a nós nos preparar, né, e nós nos preparamos lendo, né, nos preparando, ouvindo e colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Presta atenção, ele está falando aí acontecimentos, lembra? Vou falar para vocês aqui de 2 grandes guerras que estão acontecendo agora. O que Jesus disse? Que no final dos tempos aconteceria o quê? Guerras, rumores de guerras, nação contra Rússia, Ucrânia, Israel e o Hamas. Só 2, direto. No setor econômico, os Estados Unidos arruma de gente. Jesus disse assim, olha, Mateus 24: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que eu quero é chamar a atenção da igreja e da família, das famílias da igreja, é que nós não estamos aqui apenas por estar. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos pelo Senhor
Pelos escolhidos o Senhor abreviará os dias, e por causa dos escolhidos o Senhor ainda não destruiu isso aqui. Então, se nós somos escolhidos, e somos, compete a nós preservar a nossa vida diante de Deus, a nossa família no altar de Deus, em um mundo corrupto que quer destruir tudo, engolir tudo, inclusive a família e a igreja. E nós somos os sais e a luz do mundo. A nossa casa precisa estar construída sobre a rocha, sobre a muralha, ou seja, edificada em Jesus. E dentro da nossa casa precisa mais viver e falar sobre Jesus do que qualquer outro assunto. Jesus deve ser a prioridade, a primícia da manhã, café da manhã, do dia, do almoço, da tarde e da janta. Um dia como hoje, deixa eu alertar a igreja. Presta atenção no que eu vou dizer para você, igreja, família. Um dia como hoje, eu estava meditando hoje, é o dia do Senhor, que nós dissemos, não é isso o dia do Senhor? É ou não é o dia do Senhor? É ou não é? Nós falamos dia do Senhor. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, família. De fato é na sua família? Nesse dia do Senhor, você separa um tempo maior do que os outros dias para estar perto do Senhor? Preste atenção que Raabe, ela não tinha conhecimento nenhum sobre Deus. Ela só conhecia a Deus até do que a gente cantou aqui, de ouvir falar. Ela passou a ter conhecimento de Deus depois que andou com o povo de Israel. Mas ela estava com o coração quebrantado para ser guardada pelo Senhor, era a casa dela. No dia do Senhor, você sabe que tem um momento de culto, seja de manhã e à noite. Você se prepara para vir com sua família para o culto, ou faz todas as coisas, envolve com tudo que você acha que tem que envolver, e na hora de vir, vem correndo para a casa do Senhor, para adorar ao Senhor. O pensamento está em tudo que você fez, menos concentrado no Senhor. Eu lhe pergunto, como que você pode proteger você das trevas e a sua família das trevas, se a sua mente e seu coração não estão voltados para o Senhor? Você sabe que, vou dizer assim a palavra, usar essa palavra, que louvor o Senhor dá na palavra para Raabe. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 30 e 31, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Ela não foi destruída porque ela fez um bem ao povo de Deus. Ou seja, porque ela fez o bem? Porque o coração dela temia ao Deus do céu. Então, pela fé. Não foi ninguém que obrigou, é a fé. E a Bíblia diz que nos últimos tempos a fé de muitos se esfria. E eu estou chamando a sua atenção para não deixar que a fé em Cristo esfrie na sua vida, na sua família, no seu coração. Porque virá o dia de Cristo. Será um dia de grande alegria para a família de Cristo, mas de destruição para o que não é família de Cristo, para o apóstata da fé. Como você tem protegido a sua família? Não é por força. Nós vimos ontem o irmão falar aqui, não é minha força, mas é eu me apresentando, sou eu me apresentando a Deus. Então não importa a idade, não importa a idade. Vá para perto do Senhor. Fique perto dele. Queira estar perto dele. Queira obedecer a ele. Se esforce um pouco mais. Não vai fazer as coisas de Deus assim, correndo de última hora. Separe o dia do Senhor, né? Todos os dias são do Senhor, claro. Todos os dias você separa o seu tempo com o Senhor. Mas em um dia você dedica um pouco mais. Amém? Não ouviu amém de volta. Amém. Amém? É isso aí. A palavra é essa.